Vamos agora para a terceira questão e ela começa com as alternativas extremamente próximas uma das outras, o que pode deixar a gente um pouquinho preocupado. A pergunta da questão é assim: quais medidas indicadas na figura é possível calcular o seu perímetro? Então, na questão ele quer saber quanto vale a soma dos valores ao redor, não é verdade? Interessante questão. Vamos lá. Uma chapa de metal foi cortada de modo a produzir um trapézio retângulo. Trapézio retângulo forma 90 graus, conforme ilustra a figura. Ele quer saber quanto é que vale o perímetro, sendo que eu já sei quanto vale esse lado, que é 3,5, esse que vale 6, esse que vale 6 também, faltando descobrir esse aqui que eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x. Isso é uma questão bem clássica, pessoal, que geralmente quando cai, a gente consegue fazer a formação e enxergar a formação de um triângulo retângulo bem aqui, ó. Então, bem aqui eu formo um triângulo retângulo, claro que também formando 90 graus. Outra coisa interessante é entender que esse 6, ele vem para cá. Então, bem aqui também vale 6. Belezinha para vocês? 100%, não é verdade? Tá, preste atenção no seguinte. Seria legal se eu soubesse quanto vale esse pedaço bem aqui, ó. Dá para você saber, levando em consideração que tudo isso aqui, que a base maior vale 6 e a base menor vale 3,5, a diferença vai ser justamente aquele valor. E 6 menos 3,5 dá 2,5. Então, bem aqui, eu já posso afirmar que esse pedacinho vale 2,5, pessoal. Aí fica fácil descobrir o x através de um teorema de Pitágoras, que eu começo sempre olhando para a hipotenusa, que está oposto a 90 graus, que no caso aí é o x, não é verdade? Então, nesse caso, eu vou ter x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Essa questão aqui é um pouco diferente, porque eu tenho um decimal elevado ao quadrado, né? Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado vale 36. Beleza até aqui? Aí você pode me perguntar, mas quanto é 2,5 ao quadrado? Aí vale a pena a gente fazer a reflexão. Se não fosse decimal, mas fosse um número normal, seria 25 vezes 25, né? Que daria 625. Só que eu tenho a vírgula de 1, 2,5, e eu teria uma outra vírgula de 1, 2,5. Então, eu andaria 2 casas para a esquerda. Tudo bem para vocês até aí? Então, não vai dar 625, vai dar 6,25. Então, isso aí daria para mim 6,25. Que quando eu somo com 36, pessoal, e esse quadrado vai logo formar uma raiz quadrada, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 42,25. Então, isso daria a raiz quadrada de 42,25. Aí, nesse caso, eu teria uma orientação para vocês. Se vocês perceberem em roxo, eu já fiz aquela decomposição em fatores primos. Então, eu peguei e desconsiderei a vírgula. Eu falei que eu tenho 4.225. Aí eu dividi por 5, dá 845. Por 5 dá 169, eu lembro. 169 tem uma raiz exata que é 13. Aí eu divido por 13, dá o próprio 13, que 13 dá 1. Tudo bem? Então, o que aconteceria? Se eu fosse tirar essa raiz quadrada, seria assim, não seria? Seria raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Por ser uma raiz quadrada, eu cortaria o índice com esses expoentes e faria 5 vezes 3, que daria 65. Só que não esquece que essa questão está trabalhando em decimal, não é verdade? Então, eu teria que deixar em vírgula. Isso aqui daria 6,5. E acabou a questão, né, pessoal? Porque eu já iria substituir o 6,5 e eu iria para o meu perímetro, que é o que eu quero na questão, né? Que é 6
somado com 3,5 lá da base menor em cima, somado com esse valor que a gente acabou de descobrir, que é 6,5, e somado com a base maior aqui embaixo, que vale 6. E quando você soma tudo isso, daria 22. E 22 só pode ser alternativa a letra B, de bom aluno. Deu para entender? Não esquece de deixar a curtida no vídeo, comentar e até a próxima, galera. Valeu!